Paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão hoje? Dando sequência aqui à série de mensagens, nós vamos ler agora em 2 Coríntios, capítulo 12, saindo do Velho Testamento, agora para o Novo. 2 Coríntios 12, 1 a 10, assim nos fala a palavra de Deus, o tema, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e a revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora no corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se for no corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque diria a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelo excelente das revelações, foi-me dado o Espírito na carne, um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, é que sou forte. Amém, pessoal? Então, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Versículo 1, versículo 2. Em verdade que não me convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se for o corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Meus amados, toda a palavra de Deus tem um propósito de nos instruir para o nosso crescimento espiritual. Tá? Estou lendo um texto aqui que eu acredito sim, eu creio sim que nem todos vão ter o entendimento. Ou se você ainda está buscando esse entendimento. Mas Paulo, quando ele fala isso aqui, conheço um homem que teve, se no corpo não sei, ele está falando dele mesmo. Ele está usando de modéstia aqui, de humildade aqui. Ele está falando ele não quis falar ele, mas está falando dele. Você vai entender a sequência que é isso mesmo. Versículo 3 e 4. E sei que o tal homem, se for no corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais eu me referi. Então ele está falando coisa aqui que não era nem comum no tempo dele. Então ele fala dessa maneira assim, porque ele é orientado por Deus para falar, porque Deus certamente quer dar essa mesma experiência a muitos outros servos que já tiveram e vocês também vão poder ter. Cada um de nós. Paulo deixou relatado isso aqui na palavra, que Paulo colocou com muita modéstia, muita sabedoria, experiências que também você e eu podemos ter com o Senhor para edificação, para a glória do nome dele. Sabia, pessoal? Acredito que é muito difícil um pregador falar dessas experiências sem antes ter vivido algo semelhante. Entende, pessoal? É aquilo que eu tenho falado. Esse canal que Deus mandou abrir é porque Ele quer abençoar muita gente. Aquilo que eu falo, você vai ouvir coisa aqui que você não ouve facilmente em outros lugares. Assim como Paulo falando coisa aqui que nem todos, colegas dele, tiveram experiência. Alcançaram isso que ele alcançou. Mas Deus tem esse propósito. Costumo dizer que para você e eu falarmos da palavra com autoridade, nós vamos entrar dentro dela. Você entende essa minha colocação? Sabe o que é entrar na palavra? Para ilustrar, você acha que é possível um obreiro instruir um casal, sendo ele ainda solteiro? Mais ou menos por aí. Você acha que a pessoa tem condições, capacidade de instruir um casal, sendo que nunca se casou? É meio difícil. Ele vai falar muito superficialmente, porque ele não conhece. Assim é a palavra de Deus. Você só vai falar com autoridade. Por que tem muitos textos bíblicos que você não vê ninguém falar, quase ninguém falar? Porque a pessoa não entendeu, não viveu. Tem que colocar dentro da palavra quando você falar as coisas com autoridade. Correto, pessoal? Versículos 5 e 6. Se alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se eu quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade,
mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então Paulo está dizendo que ele tinha muito disso gloriar, porque ele sabia que estava numa experiência que poucos conheciam, mas ele não queria que as pessoas vissem ele, esse outro lado dele, dessa experiência, mas que vissem ele como aquilo que é aparente que todos tinham. Está entendendo o que ele está falando aqui? Então é algo que ele coloca com muita cautela, porque é algo muito íntimo e que poucos iam entender por falta dessa vivência, dessa experiência. Assim é a palavra. Por isso você vai ver muitas coisas fora, por aí, sabe por quê? Porque as pessoas não vivem aquilo, então ela fala de coisas que ela não vive, por isso que falam de maneira às vezes até torcida. Como você mesmo já tem visto, constatado isso aí nas redes sociais, já tem em algumas igrejas, pessoal. Espero que seja entendendo a minha linhagem de pensamento. Versículo 7, desculpa. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, saber o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. É até uma questão em que muitos têm falado, e ninguém chega a um denominador comum. Que enfermidade era essa que Paulo tinha? Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desejasse de mim. Paulo usa cautela porque sabia que na sua época não foram muitos que tiveram essa experiência que ele viveu com o Senhor. Tá? Versículo 7, o que viria a ser essa enfermidade que ele diz, o mensageiro de Satanás? Olha o versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desejasse de mim. Aqui aprendemos que, apesar de João 15,7, não é sempre que Deus ouvirá nossas orações. O que fala Deus, João 15,7? Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Só que aqui, essa palavra de Jesus, ela sai um pouco da linha aqui. Ela sai da curva. Porque Paulo orou 3 vezes ao Senhor, o Senhor não ouviu. Ele entendeu que Deus não ouviu nunca, ele pôde orar 500 vezes. Por quê? Porque era algo permitido por Deus para não deixar ele se exaltar pela grandeza das revelações que ele tinha, que você também, meu amado, também pode ter. Depende de você se consagrar, se santificar. Por que muitas vezes eu falo de jejum e oração aqui? Muita gente não dá nem crédito, não quer nem saber. Ninguém fala um parecer, não fala nada. É isso, pessoal. É isso aí. Então, Paulo entendeu que Deus não ia responder. Agora, sabe o que eu entendi aqui, nessa passagem, que Deus me deu um entendimento aqui? Que era algo que não era constante em Paulo, não, era algo que vinha de passagem. Ele falou, viu o que ele falou, o Senhor? O que ele fala aqui? Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para se desviar de mim. Não era algo que, chega arrepio. Não era algo que estava nele constante, não, era algo que vinha de vez em quando. Ele orava ao Senhor para o Senhor não deixar chegar, mas assim mesmo essa coisa chegava e saía. Era o espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Para ele não se exaltar de tanta experiência que tinha com o Senhor. E você e eu, temos buscado? Deus não tem filho preferido, amados. Se você buscar, Ele vai te dar. Eu estou falando isso aqui com tranquilidade, porque isso que Paulo falou, eu tenho vivido algo semelhante para a glória dele. Por isso que eu posso falar essa palavra, senão eu não falaria, pode saber. Olha, tem textos bíblicos que eu estou lendo há meses, eu não falei, sabe por quê? Porque eu não entendi ainda, eu não falo. Estou lendo há meses textos bíblicos, eu coloco de um papel para o outro, mas não falei ainda, só vou falar quando Deus me dá o entendimento. Quando Deus fazer eu viver aquilo, enquanto não, eu não falo. Estou falando isso aqui porque eu já tive experiência semelhante. E eu sei que você pode buscar e ter também. Tá bom, pessoal? Vamos para frente. Ele diz, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Precisamos entender, aprender e conhecer mais acerca da graça de Jesus, pois ela é suficiente para nós. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Aí Paulo fala o que para encerrar aqui? Porque por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, com toda essa leva de experiência que ele falava que ele tinha com Deus, ainda ele passava por fraqueza, por injúria, por necessidade, perseguição e angústia, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, estou forte. Como é que pode isso? Quando ele era fraco, estava forte. Porque quando ele sentia essa fraqueza, aí ele ficava na posição que Deus queria, de humildade. Aí ele via o poder de Deus na vida dele. Por isso que ele fala que quando eu for fraco, é que sou forte. É mistério aí. É só orar e buscar que Deus vai te dar entendimento. Amém, pessoal? Então, se você recebeu uma benção dessa palavra, desculpa aí um pouco corrida, né? Não dá para entrar em muitos detalhes, porque é aquilo que Paulo falou também. Ele falou que meio que rápido.
mas eu creio que muitos entenderam e vão poder compartilhar e poder viver também, buscar essas experiências. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Inscreva no nosso canal. A paz do Senhor Jesus. Um forte abraço. Que Deus os abençoe.